Você parou na minha, a noite inteira me enfrentou. Eu percebi, senti maldade, quer ser todinha minha. Se enganou, pois eu não sou só de ficar. Quero um namoro mais sério, eu também, um que não tenha mistério. Egoísta aqui, sou egoísta, meu bem, mas que dois no amor não tem. Se você for com meu sonho, mais que um lance, um romance, vou te levar pra jantar e o meu amor te apresentar. Te envolver nos teus braços, cavalinho. Pode esperar que eu tô chegando. Eu te avisei. Te envolver nos meus braços. Você é um homem de fato, um cavaleiro que leva uma rosa pra cama depois do amor. Espere um café bem na cama, não se assuste, pois eu te avisei. Ao invés de você procurar pelo homem perfeito, foi eu que te achei. Fala a verdade, fala a verdade. A noite inteira me tentou, eu percebi. E sente maldade, quer ser todinha minha. Se enganou, pois eu não sou só de ficar. Quero um namoro mais cedo que não tenha mistério. Sou egoísta, meu bem, mas que gosto do amor não tem. Se você for meu sonho, mas vou te levar pra jantar e o meu amor te apresentar. Te envolver nos meus braços, homem de fato, um galera que leva uma rosa pra cama depois do amor. Espero que eu não na cama, não se assuste, eu já avisei. Ao invés de você, pelo homem perfeito, fui eu que te achei. Te envolver nos meus braços, mostrar um homem de fato, um cavalheiro que entrega uma rosa pra dama depois do amor. Pode esperar que eu tô chegando. Eu te avisei. Ao invés de você, palma na mão, 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 tchá, 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 fui eu que te achei. Fala a verdade, você parou. Nós somos. Realizei meu sonho de trabalhar na noite. O meu castelo tem um quarto
sol e amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá o passarinho verde da esperança. Solicitação embaixo do quem? Quem tenta incessantemente alcança o balanço das andanças. Será que é eles? Porque é lá pra eles. Vamos falar em cima na mensagem do Vamos WhatsApp. ver se é. Pode ir. Acho que agora deu certo, né? Boa tarde, eu sou Elisete, chefe de gabinete do Dr. José Vicente, ele já vai entrar, só um instante, por favor. Tá. Vai ter que fazer no meu celular, porque não entra no computador. Beleza. A gente começa falando. Tá bom. Beleza, né? Prazer te falar. Beleza. Prazer em falar. Beijinho. Você fica mais confortável, mas eu chamo mais. Boa Cadê? tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. O senhor está ouvindo a gente? Estou ouvindo sim. Sim, tem alguma ligação, alguma coisa que Prazer, meu nome é Vanessa. Eu sou a porta-voz do Bruno H. As perguntas desse papo foram formuladas por ele. Para realizar as lives, o Bruno estuda a vida do convidado e a sua prática, para ter mais conhecimento a respeito do entrevistado e assim tornar as entrevistas enriquecedoras para que as pessoas possam assistir. Este também é um modo de contribuir para a cultura e para a educação das pessoas. O De Frente com H de hoje tem o prazer de receber uma grande referência para a comunidade negra, o professor, fundador e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o senhor José Vicente. Reitor, primeiramente quero dizer que eu estou muito orgulhoso de poder realizar essa entrevista com o senhor, ainda mais nesse mês tão importante para as pessoas negras, porque é o mês da consciência negra. Antes de começarmos, quero apresentar rapidamente. Meu nome é Bruno H. dos Santos, mais conhecido como Bruno H. Tenho 30 anos de idade, sou deficiente físico, tenho paralisia cerebral, com limites físicos e de fala grave. Porém, isso não me limitou. A paralisia cerebral que tenho comprometeu apenas a minha parte motora e a fala. Tenho a cabeça preservada, intacta e possuo opinião formada. Sou empreendedor, ator, profissional de teatro, homem negro que luta contra o preconceito e quer ver um mundo melhor. Sou também idealizador do De Frente com H. Vamos começar? Vamos começar, com muito prazer. Vou fazer a primeira pergunta para o senhor, tá bom? Eu quero
Eu quero começar a entrevista convidando a fazer uma viagem no tempo para saber como era o José Vicente quando era criança. Olha, faz muito tempo, hein? Faz muito tempo. Mas, primeiramente, Bruno, eu quero dizer da minha alegria de poder conhecê-lo. Depois que você contactou comigo, eu fui conhecer um pouco mais da sua história. Fiquei muito tocado, muito emocionado e também me senti bastante privilegiado de poder não só conhecê-lo e conhecendo a sua luta, a sua resistência, o seu trabalho, saber a grande pessoa que você é, saber o grande profissional que você é e saber o grande guerreiro que você na lida, na administração e na superação dos limites que se colocaram à sua frente, mas que nunca foram suficientes para te limitar, né? Que você está sempre superando esses limites. Então, por conta disso, quero te dizer da minha admiração e também o meu profundo respeito por você, pela sua história, pelas suas obras. E depois, a gratidão, né? Pela gentileza e deferência de me convidar para a gente conversar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre algumas informações que você queira saber. E transmito um abraço para a nossa, então, assistente, né, que vai estar conosco fazendo os trabalhos nessa tarde. Muito prazer em conhecê-la e estou muito feliz de estarmos juntos. Mas eu sou um cidadão, um indivíduo nascido na cidade de Marília, aqui no estado de São Paulo. Marília é uma cidade que fica a mais ou menos 500 quilômetros da capital, no interior do estado, e que a época em que eu era criança, faz bastante tempo, ela era uma cidade essencialmente agrícola. Então, ali tinha muitas fábricas de oleaginosas, muitas fábricas de algodão, muitas fábricas de óleo, muitas torrefações de café, porque lá tinha muita plantação de café, muita plantação de amendoim, e por conta disso, grande parte das pessoas pobres em Marília trabalhavam naquilo que se chama boias frias, né? Ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam na roça, que ia logo de madrugada fazer o seu trabalho nas plantações e nas lavouras de café ou de amendoim. Então eu cresci dentro desse universo, porque minha mãe era uma boia fria, trabalhava nas lavouras e ela ia e levava todos os filhos. Eu era o caçula de 6, 3 homens e 3 mulheres, de modo que parte da minha infância foi nos cafezais, né, acompanhando a minha mãe nas lavouras das mais variadas situações. Depois disso, numa outra fase, eu vim, então, para o parque infantil. Na época tinha parque infantil, alguma coisa parecida com a creche de hoje, e foi ali na creche, então, que eu pude desenvolver a minha vida de criança, minha vida inicial de juventude, e fazer amizades, conhecer pessoas, mas tendo em conta até a limitação econômica e financeira, os acessos à diversão, a lazer, à cultura, sempre foi totalmente limitado, de modo que a gente brincava com aqueles brinquedos da época, né? O carrinho de rolemã, o rolete, o pneu que a gente empurrava pelas ruas, e coisas dessa natureza. O bolibete, né? Não é do meu tempo ainda, o bolibete. Enfim, e essas brincadeiras que não tinha custo, e que era fácil fazer em casa, e que com isso a gente se divertia conosco e com todos os amigos. Quando o senhor olhou para si e falou, eu sou um homem negro? Olha, eu vim descobrir isso muito tarde, né? Primeiro, como criança, e uma criança do interior, essa questão nunca teve assim tão pressionada, nunca me exigiu muito. E depois a minha trajetória, por circunstância, nunca permitiu ou nunca se colocou como uma indagação dessa natureza. Eu sou branco, sou negro, eu sou de que cor ou de que raça. Isso não estava claro para mim e nem era uma questão que se trabalhava com muita propriedade dentro da minha casa. Minha mãe nunca enfatizou essa questão. De modo que, naquele
naquela quantidade de necessidades que a gente tinha, não deu nem tempo de pensar na negritude. Então, eu só vim poder entender, compreender e se apropriar disso depois de adulto, quando já estava na universidade. Ali sim que eu pude tomar conhecimento e, da mesma maneira, acessar e ver, sentir, interagir com muitas facetas dessa questão de raça e de etnia e de cor de pele. Como foi que o senhor resolveu iria organizar a Faculdade Zumbi dos Palmares? Em verdade, eu não resolvi, não. Em verdade, resolveram, né? Por mim, a vida e as circunstâncias acabou produzindo a resolução. Mas, fundamentalmente, essa ideia da universidade se manifestou por conta do momento em que eu era aluno da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, existe a Escola de Sociologia Política, que ela é muito antiga. Ela antecede, inclusive, a própria Universidade de São Paulo. E era, então, uma intervenção do pensamento político-social da época para incentivar e estimular que a sociologia pudesse estar muito presente nos debates da sociedade daquele tempo. E, nesse espaço, se discutia justamente como intervir para fazer alguma transformação no social e coisas que tais. Em algum momento, eu me matriculei nessa escola de sociologia e lá, sim, tinha debates de toda a natureza, para todos os gostos, e também tinha muitos jovens negros. E aí nós nos juntamos, os jovens negros, para pensar o problema do negro, as soluções para o problema do negro, e de que maneira que nós, jovens negros, poderíamos intervir nessa questão. E foi dessas conversas e desses debates que, em algum momento, nós conhecemos o histórico das universidades negras americanas. Eu não sabia e nós não sabíamos, e nas pesquisas que nós fizemos, acabamos descobrindo, então, que nos Estados Unidos tinha 130 universidades negras, né? E dessas 130 universidades, a maioria delas eram universidades públicas e centenárias, e que por elas tinham passado grandes personalidades negras, como, por exemplo, o próprio Dr. Martin Luther King, que se formou no Morehouse College, em Atlanta, a própria Oprah Winfrey, que também se formou na Universidade de Tennessee, uma universidade negra, e também o Colin Powell, né, que foi até o secretário aí americano, secretário de Estado americano, que se formou numa escola dessa natureza. Então, nós ficamos fascinados com essa possibilidade, essa perspectiva e com essa notícia. E depois eu tive ainda o prazer adicional de ser convidado para conhecer algumas delas nos Estados Unidos. E fui ver. Quando eu vi, me apaixonei. E voltando para o Brasil, contei, né, para os meus amigos o que tinha visto, mostrei as fotos do que tinha também registrado, e todos ficaram enlouquecidos. Vamos fazer uma universidade igual essa aqui no Brasil também. E fomos aprimorando esse raciocínio. Ao final, o curso de Sociologia exigia que você fazia um trabalho de conclusão de curso, sugerindo uma intervenção no social, né? E nós escolhemos o tema educação, e a intervenção que nós estávamos propondo no nosso TCC era a construção de um ambiente de ensino superior que pudesse recepcionar, qualificar, fortalecer e engrandecer a trajetória do negro brasileiro. E disso nasceu, então, o primeiro embrião e os primeiros passos da Zumbi dos Palmares. Qual a importância da Frente Negra Brasileira? Toda. Nós só estamos aqui hoje porque antes existia uma Frente Negra Brasileira, né, que compreendeu a importância e a necessidade de se articular politicamente para reivindicar os direitos e para também participar do processo político de produção das políticas públicas e das decisões políticas que pudessem atender, inclusive, os negros.
E mais do que isso, a Frente Negra Brasileira foi a pioneira no estabelecimento de uma escola voltada para os negros, que é a Escola Frente Negrina, a primeira escola instituída e construída para qualificar os jovens negros dentro dos fundamentos e dos valores da negritude também, do pertencimento, da historicidade, etc. e tal. E ela foi a primeira experiência de agrupamento e de um pensamento comunitário, político e institucional muito importante. E a partir dela que veio para todos os que seguiram a referência, o histórico e mesmo as tecnologias para se intervir nesse tema negro. Então, a meu ver, é de uma experiência, é de uma importância extraordinária, e ela serviu como paradigma, né, do Brasil antes dela, porque ela foi uma fronteira de ação e de pensamento para aquele tempo dela, e ela já antecipava o Brasil negro de hoje, com as questões, todas elas, com os aglutinamentos, os agrupamentos, mas também com essa preocupação e com essa certeza que a educação devesse ser sempre uma ferramenta prioritária e devesse sempre estar como primeira opção na agenda para a gente fazer a conclusão da nossa abolição. Heitor, fala um pouquinho sobre o movimento negro na sua juventude e como o senhor vê o movimento negro hoje. A sua pergunta não chegou. Você pode repetir? Sim, posso sim. Um segundinho. Fale um pouco sobre o movimento negro na sua juventude e como o senhor vê o movimento negro hoje. O senhor está ouvindo? Heitor? Como eu disse para você, eu não tive uma participação significativa no movimento negro na minha juventude. Eu sou um jovem do Alô? Oi? Sim. Então, eu estava dizendo, no interior você tem muitas poucas oportunidades de interagir, de conhecer e de debater questões dessa natureza. Então, a minha infância, como foi toda no interior, eu tive quase nenhuma ligação com essas questões, com esses debates, com essas proposições. Eu conheci quando cheguei aqui na capital de São Paulo, mas já cheguei aqui com 21 anos. Né? E só aqui, quando cheguei, que eu pude conhecer mais de perto, viver mais de perto, participar mais de perto, e por conta disso aí eu não ouvi a última pergunta, não ouvi a última pergunta. O senhor renovou com a Faculdade Zumbi dos Palmares. Fale mais sobre a caminhada da Faculdade Zumbi dos Palmares. Na verdade, uma caminhada que começou com muitas dificuldades, uma caminhada com muitos desafios e que até os dias atuais continua sendo assim. Seja porque ela é a primeira instituição com essa característica no nosso país, seja porque fazer ensino superior no nosso país exige uma alocação de muitos recursos, né, para manter um trabalho dessa natureza, para desenvolver um trabalho dessa natureza, para alcançar uma qualidade
e para também receber um público que tem uma limitação financeira muito significativa. Então, é muito difícil, é muito complicado. É uma área que nós também, enquanto comunidade, não tínhamos, na época, muitas expertises, né? Como é que é para fazer uma universidade? É um negócio que você precisa ter experiência, conhecimento e coisas que tais, e que, logicamente, nos faltava à época. E, por conta disso, então, o esforço e também os limitadores de toda a natureza foram muito mais intensos e exigiram muito mais energia. Mas, de toda maneira, ainda assim, hoje, nos nossos 17 anos de vida, então houve um aprendizado, houve um aprimoramento, houve a construção de caminhos e soluções próprias para cada um dos problemas que se apresentaram. E diria que foi e continua sendo muito difícil, complicado, desgastante e desafiador. Mas a gente tem estado muito feliz em todo o processo, porque, ao final, é o resultado de um trabalho que cada vez se materializa mais e que, se materializando, ele acaba confirmando, primeiro, a nossa capacidade de realização, a nossa capacidade de construção e, da mesma maneira, o cumprimento de um propósito, que é de abrir as portas para que o conhecimento esteja disponível para o jovem negro e, a partir dele, transformar e aprimorar esse jovem para ser um grande cidadão e para ser um grande profissional. Reitor, a palavra obrigar vem como uma ideia de fazer as coisas à força, obrigando a aprender uma história importante. Obrigando. Não é uma palavra que possui uma conotação muito forte para uma coisa que é meio natural? Tem disso, né? A obrigação, ou obrigar, enquanto uma imposição de quem tem meios e capacidade de fazê-lo, e enquanto uma subjugação que não respeita a liberdade e que não respeita o direito do outro, acaba sendo uma opressão, né? Um ato de oprimir. E, logicamente, não é esse valor, não é essa atitude, não é essa postura que os fundamentos civilizatórios advoga, recepciona e valoriza. Então, o obrigar no sentido de determinar, de exigir, de subjugar, é alguma coisa que, do alto do seu impositivismo, ele não cumpre nenhum dos fundamentos importantes que valorize o indivíduo, que valorize a dignidade desse indivíduo e que valorize e prestigie os direitos desse indivíduo. Então, o obrigar não é uma boa coisa. O senhor acredita que uma pessoa com deficiência física, com paralisia cerebral, pode ser um empreendedor e um empresário? Sim, não tem dúvidas. Como bem disse o Bruno, e você lendo, né, os antecedentes e o ideário do Bruno, está evidente de que as limitações físicas ela não limita o principal, que é a capacidade de pensar, a capacidade de criar, a capacidade de construir um juízo ético sobre as ações e as posturas e atitudes da pessoa, e também não impede de que as pessoas possam sentir, né, possam se emocionar, possam interagir e possa doar e receber afeto. Então, por conta disso, eu não entendo isso como limitação de maneira alguma. Pelo contrário, eu acho que pessoas nessa situação têm outras formas diferentes e bastante particularizadas de realizar muitas das construções que a gente fica até limitado por ter
que despender energia de todas as outras naturezas, né? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é de que nós, seres humanos, as pessoas, e principalmente nos dias atuais, com as tecnologias que criam os meios dos mais diferentes, então mesmo uma limitação operacional, né, ela pode ser complementada com essas formas criativas ou essas ferramentas tecnológicas que hoje estão à disposição de todos nós. Mas o fato é de que onde tiver um pensamento e onde tiver uma vida interna, e uma vida interna estruturada em cima do pensar, do criar, do agir, tem vida em plenitude. E a vida em plenitude faz mudanças e transformações da mesma natureza. O senhor já sofreu preconceito? Como foi essa experiência? Eu já sofri ele de todas as formas, de todas as maneiras, e num primeiro momento elas foram assim muito frustrantes, foram muito hostilizativas, produziram muitos desconfortos, produziram indignação, revolta, não é, num primeiro momento, e depois, num segundo momento, talvez até por uma adaptação, eu consegui entender que quem tem essa atitude, essa postura, quem se manifesta dessa maneira, é uma pessoa que carece de luz no espírito, é uma pessoa que carece de uma consciência bastante definida do que é a vida, do que é a relação entre os indivíduos, de quais sejam os propósitos da vida humana. E, por conta disso, eu passei a ver em pessoas que assim pensam, que assim agem, pessoas em processo de um desenvolvimento atrasado. Então, eu não precisaria e não poderia me magoar nem me ofender, porque, na verdade, o ofendido e quem estava se magoando é quem estava tendo essa atitude de menosprezo, de desconsideração em razão da cor, em razão de raça. Então, hoje, nem me atinge, nem me agride e não me provoca qualquer tipo de reação no sentido de contrapor ou no sentido de enfrentamento, né, perante essa pessoa. Mas sofri sim, e seguramente, mesmo nos dias atuais, esse preconceito e essa discriminação se manifesta das mais diferentes e distintas formas, até porque, como você bem sabe, quanto mais você está num espaço em que você está muito pouco representado, mais essa discriminação se manifesta. Então, quando você está lá no meio do povão, né, dizendo assim, quando você está no meio dos seus, isso não se apresenta de uma forma muito definida, de uma forma muito expressa. Quando você está num ambiente em que você ou é o único, ou é um dos poucos, então isso fica mais evidente, isso fica mais efetivo, isso fica mais exposto. Mas ainda assim, eu já senti muitas vezes, minha reação em algumas vezes foi contrapor ou reputando aquela atitude, aquela imputação, ou xingando, ou esbravejando, mas nos dias atuais eu estou que nem o presidente Lula, sou agora o Vicentinho, paz e amor. O Brasil está preparado para um presidente negro? Tá, eu acho que está sim. Assim como ele está. Veja que coisa curiosa, né? Eu estava acompanhando esses dias os 80 anos do aniversário, o aniversário de 80 anos do Pelé, não é? E o Pelé é aquele tipo de personalidade que congrega e que é representativo de todos os brasileiros. E seguramente, se o Pelé quisesse ou pretendesse ser um presidente, ele seria eleito, né? Ou teria grandes chances de ser eleito. E logo poderia ser o presidente de todos os brasileiros. Então, eu acho que, apesar dos pesares e apesar das dificuldades, das limitações, das impropriedades, das irracionalidades que está para dentro desse tema, dessa discussão,
o Brasil, no seu conjunto, está mais preparado para um presidente negro do que estaria no passado, não é? Eu acho que, aliás, se mesmo o Joaquim Barbosa, por exemplo, tivesse mantido a sua candidatura, tivesse levado aquele seu desejo à frente, talvez já poderíamos ter tido um presidente negro no nosso país. O número de negros mortos pela polícia em São Paulo chega a 75%. No Rio de Janeiro são 80%. Temos uma política brasileira preconceituosa? Nós temos uma polícia preconceituosa, temos uma polícia desrespeitadora e temos uma polícia que nem compreende e que nem tem muita disposição em cumprir devidamente o seu papel, né? O papel da polícia é garantir a segurança de todos, o papel da polícia é assegurar a tranquilidade e assegurar também a regularidade das relações e da segurança do patrimônio, das famílias e das pessoas. E o papel da polícia também é, diante de um fato concreto em que qualquer dos indivíduos pratique uma daquelas infrações descritas na lei, o papel é de deter aquele sujeito, levar até a presença do juiz e, a partir daí, o Ministério Público denunciar, o juiz sentenciar e essa pessoa ser recolhida para cumprir a sua pena numa penitenciária, numa cadeia, numa casa de detenção. Qualquer coisa para lá disso é uma contrariedade do fundamento e da presteza da ação policial. E a nossa polícia, infelizmente, no mais das vezes, ela age na sua contramão, né? Ela atira primeiro e pergunta depois, ela agride primeiro e protege depois, não é? Ela hostiliza primeiro e serve depois. Então, ela está numa contramão de direção. E, por conta disso, para uma polícia que devesse proteger e garantir a segurança, e para uma polícia que devesse submeter todos os transgressores da lei às barras da justiça, no mais das vezes, acaba sendo ela mesma a praticadora, a implementadora da justiça, ela que faz o justiçamento e, no mais das vezes, sem direito de defesa para a sua vítima, né? Então, com isso, nós temos esses números que, sob todos os aspectos, devesse ser motivo de indignação de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e que devesse ser, justamente por essa indignação, um compromisso de todos nós de, primeiro, superar esse estado de coisas e, segundo, não permitir que isso se mantivesse, que isso permanecesse ocorrendo. Mas, infelizmente, nós brasileiros ainda não entendemos isso como uma necessidade, como uma prioridade, como uma emergência. Então, nós não colocamos na nossa agenda, né, como um problema a ser solucionado, a ser conduzido, até porque, em grande medida, é um tipo de ocorrência, um tipo de medida, um tipo de ação e de resultado de uma ação que se coloca com muita intensidade sobre os pobres e sobre os negros. E o nosso governo e a nossa sociedade não tem tido muito apreço nem pelos pobres nem pelos negros. Qual pessoa no movimento negro na atualidade o senhor se vê e que o senhor se vê nele? Eu acho que tem muitas pessoas, a bem da verdade, né, e se a gente usar como referência Zumbi dos Palmares, que é quem nos empresta o nome aqui na nossa instituição, nós vamos perceber que a luta de resistência do negro, a luta de sobrevivência do negro, a luta de superação do negro, a luta de defesa da vida e da dignidade do negro, é uma luta que se manifestou através de muitos expoentes, né? Zumbi dos Palmares foi o mais importante deles, mas é importante a gente lembrar que, como até hoje está presente, né, as lideranças negras estiveram distribuídas por todos os quilombos, por exemplo, né? Se nós pensarmos nos dias atuais
que nós temos quase 5.000 quilombos, então em cada um desses quilombos tinha um líder, né, resistindo, organizando o seu povo, organizando a defesa desse povo e construindo juntos um espaço e uma trajetória de sobrevivência, de superação e de realização pessoal, grupal, comunitária. Então, o Zumbi e todos os demais zumbis são pessoas importantes historicamente para todos nós. Nos dias atuais, tem muitos que o fazem de uma forma mais intensa, menos intensa, de uma forma mais aparente, mais visível, outros de uma maneira um pouco desconhecida, apagada, mas o fato é que nós temos grandes personalidades e grandes líderes do movimento negro no nosso país. Eu tinha uma admiração e uma amizade e uma consideração muito grande por Abdias Nascimento, que para mim foi um dos grandes líderes desse tema negros. E hoje eu acho que talvez a personalidade que traduza bem essa luta, essa representação, essa defesa desses fundamentos é a nossa queridíssima Bené, Benedito da Silva, né? Uma mulher negra, favelada, evangélica e que ao longo da sua trajetória tem tido não só uma postura reta e uma postura rigorosa no que diz respeito aos fundamentos e princípios de dignidade, mas que também, com a sua representação o negro tem potência e tem capacidade, e, sobretudo, de quanto a mulher negra foi e continua sendo importante nessa trajetória. Né? Uma mulher negra que está lá no meio dos leões, fazendo as lutas e as batalhas para defender os interesses da sua comunidade, do seu povo, para levar a voz de nós negros nesses espaços que decidem a vida do país, e para depois, com a sua presença, com a sua altivez, com a sua postura, inspirar as meninas negras, inspirar os homens negros de que é possível, nós podemos, e que nós não precisamos desistir de nada, pelo contrário, nós podemos fazer as transformações importantes que nós e o nosso povo precisamos, e que o espaço e o lugar do negro pode ser em qualquer lugar, inclusive no Congresso Nacional. E esse foi o nosso De Frente com o H, com o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Eu quero te agradecer por você aceitar o meu convite. Quero agradecer também a dona Enisete, que fizeram isso acontecer. O De Frente com o H tem alguns parceiros que dão uma força na divulgação. Estamos na mesma luta racial, que são os perfis Pretas na Travessia, Todos Negros do Mundo, Partitudes por Ana Caio, Instituto Negra Voz, nossa amiga Ellen Cristina e o ex-cantor do Soweto, o meu primo Henrique Santos. Pessoal, muito obrigado por acreditarem nesse projeto. Reitor, estamos juntos. Sempre nos últimos minutos, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Em verdade, eu queria cumprimentá-lo de novo por essa trajetória brilhante, queria parabenizá-lo, não é, por esse entusiasmo, por essa determinação, por essa vontade, por essa disposição, não é, e por essa capacidade de superação, e mesmo pelo que você nos ensina. Né? Eu fiquei muito mais estimulado de saber que você, com essas limitações físicas, está com uma vontade, está com um desejo, com ímpeto de mudar, de transformar, de construir coisas novas. E eu fiquei agora ainda mais estimulado. Poxa vida, eu quero me juntar, né, a essa vontade, a essa energia do Bruno H para também fazer mais e melhor as minhas coisas. E quero te desejar muito sucesso nas coisas que você vai fazer daqui para frente. Quero te desejar muitas realizações, muitas alegrias, muitas comemorações, celebrações do resultado dessas coisas.
dizer que tanto quanto você, eu também acredito que nada pode limitar a criação de Deus. Nós somos uma fagulha, uma centelha do universo e uma manifestação da vida divina, e que tem formas diferenciadas da gente viver uma vida digna, da gente sonhar com os nossos sonhos, as nossas utopias, e mesmo de realizar os nossos desejos e as nossas vontades. Desejo muito sucesso para você, muita paz, muitos encontros e nenhuma despedida. E agradecer pela oportunidade de participar do seu programa. Obrigada. Boa noite.